Mais uma vez estaremos juntos por algum tempo para conversarmos a respeito da família, a respeito do projeto de Deus para nós. E nós sabemos que toda a Bíblia escrita, 66 livros, entre o Velho e o Novo Testamento, nada mais são do que a revelação da vontade de Deus para nós, seus filhos. A vontade de Deus para que nós ter uma vida bonita, uma vida tranquila, uma vida saudável, para que possamos viver em um ninho de aconchego e de carinho em nossa família. Estamos vivendo num mundo cheio de violência, cheio de maldade, temos visto tanta covardia sendo feita, mas nós sabemos que o propósito de Deus é que a gente viva em amor e possamos desfrutar deste relacionamento de amor com o nosso Deus. Porque Deus sempre nos concede a vitória. Ele nos diz que nós caminhamos sempre em triunfo. E nós encontramos lá na Europa, na Itália, na Grécia, nós encontramos aqueles arcos tão bonitos, construídos como um monumento em mármore, em granito, marcando o triunfo de imperadores nas suas batalhas, marcando a sua entrada triunfal ao regressarem das batalhas com o inimigo derrotado, com a vitória para o seu povo. Nós caminhamos em triunfo. O Senhor nos tem dado vitória sobre todos os nossos inimigos. Em todas as nossas batalhas, nós temos sempre a vitória. Por isso o Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores. O vencedor é aquele que vai lutar, mas não sabe quem vai vencer. E ele se torna vencedor. Mas mais do que vencedor é o que entra na batalha, na disputa, sabendo que a taça é sua, sabendo com certeza que ele vai vencer. Somos mais do que vitoriosos. Hoje estaremos dando sequência ao nosso estudo da semana sobre a alegria. Estaremos estudando sobre a alegria de dar. A alegria de dar. A alegria em se dar, em dar as coisas. Você é uma pessoa que é mão aberta, tem sempre algo para dar. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre este dom maravilhoso. Alegria de dar, alegria em dar. Esta semana em que estamos fazendo este estudo sobre a alegria, e a alegria é um dos frutos do Espírito, uma das manifestações da presença de Deus na nossa vida, é a alegria, é a alegria. Esta semana é a semana do Carnaval. As pessoas se preparam, e há muitos que se preparam durante quase todo o ano, fazendo fantasias tão caras, juntando dinheiro para gastarem nesses dias do próximo final de semana. E o saldo do Carnaval, ou desta festa em todo o Brasil, é um saldo tão triste. Acontecem tantas coisas tão terríveis, tantas meninas perdem a sua virgindade, tantos jovens entram no caminho do vício, da bebida, das drogas, tanto assalto, tantas mortes, tanta briga, tanta sujeira na cidade, tanto dinheiro gasto para ser jogado fora. Nós vemos que o saldo não é positivo. Essa alegria, enquanto as pessoas estão ali pulando e rindo e achando que estão brincando, é uma alegria efêmera e enganosa. É uma alegria que quando passa a ressaca da bebida e quando começam a meditar naquilo que aconteceu, no que foi feito, a tristeza, a depressão e inclusive muitos desesperos acontecem, levando pessoas até mesmo ao suicídio por causa de uma falsa alegria, de uma festa que nada tem a ver com Deus e com a vontade de Deus, mas é uma festa da carne, uma festa do pecado, e essa alegria não é a verdadeira alegria. A alegria que a palavra de Deus nos traz é uma alegria permanente, é uma alegria que é como o fluir de uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável, inesgotável de paz, inesgotável de alegria, inesgotável de amor.
Em Deus há perfeita alegria. A sua palavra nos diz que na sua presença existe perpétua alegria. Deus é um Deus de alegria. E a palavra nos diz aqui no texto que foi lido, no texto de 2 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para os gregos, para os cristãos gregos que moravam ali em Corinto. E Paulo está falando a respeito de uma coleta de fundos que seriam arrecadados para serem levados a Israel, levados a Jerusalém, para os irmãos, para os crentes, os cristãos que habitavam ali em Jerusalém e que estavam passando por dificuldades. Não dificuldades porque não trabalhassem, não dificuldades financeiras porque eram preguiçosos, absolutamente, mas por causa da perseguição. Em Israel levantou-se grande perseguição contra os nossos irmãos, contra a igreja primitiva, e muitas vezes eles pegavam e levavam o pai de família preso para ser torturado e morto simplesmente pelo fato de ser um cristão, de ter Jesus. E era o pai, era o que trabalhava, era o artesão, o oleiro, o carpinteiro, era ele que trazia o pão para casa, a esposa com os filhos pequenos, então ficava sem o que comer. Ficavam, muitas vezes, eles pegavam os bens daquelas pessoas que eram presas. Roma ficava com seus bens, com suas casas, com seu patrimônio, e então a família ficava totalmente desprotegida, desprovida de recursos. Então Paulo e os outros missionários da igreja primitiva, então ao irem em outras cidades, eles arrecadavam estes fundos, oferta, coleta, um dinheiro dos irmãos para mandarem para Jerusalém, mandarem para aqueles que estavam em dificuldade, para aquelas famílias cujos pais ou tinham sido perseguidos e presos. E Paulo então está dando orientação a respeito desta coleta que se faria no dia que ele estaria em Corinto, naquela ocasião, para que eles já tivessem tudo pronto e quando Paulo passasse ali e pregasse, então ele já recolhesse e um dos irmãos da igreja fosse com ele até os irmãos em Jerusalém. E Paulo está dizendo o seguinte, ele fala aqui: ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós para com os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Paulo, ele se alegrava de ver que os irmãos estavam prontos. E ele vem falando aqui a respeito disso e diz assim, aqui no versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não, porém, com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Paulo estava falando que as pessoas não deveriam contribuir por necessidade ou com tristeza ou achando pesado. Eu tenho de dar, eu preciso contribuir. E nós, principalmente, aqui em Minas Gerais, nós os mineiros, às vezes temos a fama por aí, pelos outros que nos vêm de outros estados, como se fôssemos pão duros, como se o mineiro fosse mão fechada, não abrisse para dar. E realmente há muitas pessoas que são assim, muito avarentas. Mas o próprio ditado diz que quando você fecha demais as mãos, sai pelos dedos aquilo que você está guardando. A Bíblia nos diz que o ímpio ajunta para o justo, para o salvo, para o Filho de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam com tanta avareza, segurando, e elas vão deixar aquilo. Elas vão ter de abrir mão. Nenhum de nós vai levar absolutamente nada
quando partir desta vida. Nós só levaremos, como está escrito, como as pessoas dizem, né? Eu já vi isso em para-choque de caminhão, dizendo: a gente só leva da vida a vida que a gente levou. É isto mesmo. Você não vai levar dinheiro, joias, roupas, casa, carro, nada disto. Nós iremos diante de Deus tão somente com a vida que nós tivemos, com os nossos atos, com aquilo que nós fizemos. Por isto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que os irmãos, ao darem, eles estavam trazendo sobre eles a gratidão daqueles que estavam recebendo. E ele diz assim, o que aconteceria a partir daqueles que estariam recebendo: e orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. É tão gostoso quando você atende a um pobre, quando você atende a alguém e a pessoa te diz: Deus lhe pague, Deus te abençoe. Realmente a palavra de Deus nos traz esta promessa, que quando nós damos ao pobre, nós emprestamos a Deus. Isto não é um dito popular, isso está escrito aqui na Bíblia. O que se compadece do pobre, o Senhor lhe pagará no dia do juízo. O Senhor lhe pagará. Deus não fica devendo nada a ninguém. Muitas vezes o pobre está lá orando, pedindo: oh Deus, eu preciso, me ajude, mande alguém, estou passando necessidade. E Deus toca no seu coração, e você então pode dar. A alegria que vem àquele coração de quem recebeu é tão grande e redunda em ação de graças diante de Deus, em gratidão diante de Deus, e ora para que Deus retribua a você que deu. Dar. Há uma grande alegria em dar. Jesus disse isso. O apóstolo Paulo repetiu que maior prazer há em dar do que em receber. A gente gosta de receber um presente. É muito bom, mas é muito mais gostoso, muito mais gratificante quando nós podemos dar. Principalmente quando as pessoas estão precisando. Sabe, as oportunidades da vida passam. Muitas vezes você tem a oportunidade de dar e você se recolhe, você prende a sua mão e diz: ah, não vou dar agora não, eu não posso, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu não vou abrir a minha mão, eu vou segurar. Quando eu estiver melhor de vida, melhor de situação, aí eu dou. Você perde uma oportunidade. Perde uma oportunidade de fazer alguém feliz e de marcar pontos, crédito diante do Senhor. Deus não fica devendo a gente. Nós temos na igreja evangélica os nossos dízimos e as nossas ofertas. O dízimo é bíblico. É bíblico. A palavra de Deus nos fala a respeito do dízimo, a 10ª parte daquilo que nós ganhamos para Deus. Sabe por quê? Porque, na verdade, tudo que a gente ganha vem de Deus. Tudo que nós temos, na verdade, no fundo, pertence a Deus. O que você tem, você nada mais é do que um mordomo, um administrador dos bens que pertencem a Deus. A linda casa onde você mora, o carro tão bonito que você dirige, a empresa que você tem em seu nome, você simplesmente é um mordomo, um administrador, porque nós já dissemos, como diz a palavra aqui no livro de Jó, Jó diz: nu eu vim a este mundo e nu eu sairei dele. Eu não trouxe nada para este mundo e não vou levar nada material, porque a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, no Salmo 24, versículo 1 diz: pertencem ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo, todos os animais do campo, todo o ouro das montanhas, todos os diamantes dos rios,
pertencem a Deus. Todo o dinheiro dos bancos, todos os computadores do mundo, todos os bens que há sobre a terra, que existem sobre a terra, pertencem a Deus. Você é mordomo destes bens. E um dia nós vamos prestar contas da nossa mordomia diante de Deus. Nós vamos prestar contas de como nós gerenciamos a nossa vida e o que Deus nos deu. Talvez você diga, mas eu moro numa casa tão simples, eu moro de aluguel, eu não tenho carro, eu não tenho bens quase nenhum. Mas Deus tem te dado tantas bênçãos. A saúde, a inteligência, a família, o seu corpo. Deus tem te dado tantas e tantas e tantas e tantas bênçãos. Olhe para a sua mão e veja que tesouro você tem. Quantas coisas você pode fazer com as suas mãos. Você pode acariciar uma criança, você pode abri-la para estendê-la ao necessitado, dando um prato de comida para quem tem fome, dando um copo d'água para quem tem sede. Eu me lembro de uma irmã, ela nos conta que um dia estava cuidando do seu jardim e as senhoras que estavam varrendo a rua, chamadas de formiguinhas, estavam ali varrendo a rua da sua casa, no seu bairro. O sol estava muito quente e aquela irmã com sua mangueira ali regando o jardim, e uma daquelas senhoras disse, minha senhora, por favor, dá um pouquinho da água dessa mangueira para a gente tomar, estou com muita sede. E aquela irmã disse, não, eu não vou te dar da água da mangueira, espere aí que eu vou buscar um copo com água do filtro, uma água geladinha. E ela foi lá dentro e quando ela trouxe aquela jarra bonita, um dos copos mais bonitos, trouxe para aquela senhora numa bandeja. As outras, umas 4, 5, chegaram ali no portão, por favor, eu também, e tomaram daquela água. E aquela irmã sentiu no coração mais ainda. Ela disse, puxa, eu tenho tantos limões lá na geladeira, eu podia fazer uma limonada bem geladinha. E ela disse, olha, vocês estão varrendo aí? Eu vou preparar uma limonada geladinha para vocês. Podem continuar seu trabalho, quando estiver pronto eu chamo. E ela correu na cozinha, preparou aquela limonada bem gostosa, geladinha, e trouxe. Chamou, formiguinha, vem cá, E elas vieram e tomaram aquela limonada. E sempre que elas passavam ali varrendo, tocavam a campainha na casa daquela irmã e sempre tinha um suco, uma limonada. Talvez você pense, perdendo tempo? Absolutamente, dando amor. Dando amor. É dando que a gente recebe. Tudo aquilo que a gente planta, nós colhemos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o dar não é jogar fora, não é desperdício. O dar é uma semeadura. Nós estamos semeando. Quando você vai na sua geladeira e você divide o que você tem, não pense que você está diminuindo o que você tem. Você está multiplicando. Salomão nos diz no livro de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando você pega um pão e joga sobre as águas, o que acontece com o pão? Ele incha, ele fica maior, não é assim? Depois de muitos dias o acharás. Não o acharás pequenininho como ele foi. Muitas vezes, aquilo que você está semeando agora, seus filhos, seus netos, sua geração futura, vai colher do amor que você plantou, do nome que você plantou, de pequenas atitudes, pequenos gestos que nos trazem grande alegria. Como a gente fica feliz quando nós podemos dar. Paulo disse aqui, o que semeia pouco, pouco ceifará. Nós não damos simplesmente para recebermos, nós não damos como boas obras para a nossa salvação. Como muitas pessoas pregam e afirmam, a gente vai ser salva pelas obras, eu tenho de fazer, fulano é bom, Beltrano. Não é. Nossas obras não são para a salvação.
mas as boas obras são como fruto da presença de Deus habitando em nós. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre e todos os atos de Deus são de bondade. Tudo que Deus tem, Ele dividiu conosco. Deus nos deu o seu melhor. A Bíblia nos diz em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, Deus deu. Dar é uma prova de amor. Quando a gente ama, a gente dá. Nós nos abrimos, nós estendemos a mão. É tão bonito quando um casal pode adotar filhos, adotar crianças que estão aí precisando de carinho, de amor, precisando de um lar, quando você pode dividir, quando você pode dar. É tão lindo. A palavra de Deus nos fala em Provérbios capítulo 31, a descrição de uma mulher virtuosa, aquela mulher fenomenal, que é exemplo, que é modelo, que deixa marca. É aquela mulher que tem as suas mãos que se estendem para o necessitado. Eu me lembro, a minha mãe sempre dizia isso: olha, nunca uma pessoa bateu na minha porta e que fosse embora de mãos vazias. Nunca alguém chegou lá em casa e pediu: ô dona, me dá um pedaço de pão, me dá uma comida, uma roupa. Nunca essas pessoas foram embora com as mãos vazias. E às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente passa por tantos pedintes e às vezes a gente na pressa diz: ah, eu não tenho, ah, agora não. Não é que não tem, não é agora não, é por causa da pressa, sem pensar que ali está alguém precisando de você. Muitas vezes precisando de uma palavra, precisando de um apoio, precisando de um sorriso, precisando de amor. Dar, a alegria de dar. É tão bom quando nós podemos semear. Eu me lembro, anos atrás, aconteceu um encontro chamado Encontro de Renovação Espiritual. Um encontro das nossas igrejas do Brasil todo, das suas lideranças, aqui em Belo Horizonte, na antiga Secretaria de Saúde. E foi numa época que estava havendo um problema com o Nordeste do Brasil. Houve uma inundação lá, interessante, na inundação no Nordeste, onde há sempre seca, e muitos estavam desabrigados, estavam ali sem suas casas, sem roupa, sem alimentos. E naquela reunião, então, o pastor que estava dirigindo, ele levantou uma oferta para os irmãos que estavam lá no Nordeste, desabrigados. E ele então disse: olha, nós vamos ofertar. E um dos irmãos, que na época ainda, eu creio que na época ele já era pastor, sim, ele sentiu do Senhor de dar a oferta, dar o que ele tinha. Mas na carteira dele ele só tinha uma nota de $1. E ele pensou: Senhor, mas se eu vou dar essa nota de $1, e dólar não é o nosso dinheiro, e eu só tenho $1 aqui. E o Senhor disse: dá o que você tem. E quando passaram a cestinha ali, recolhendo as ofertas, né, para mandar lá para o Nordeste, ele hesitou muito e pegou rápido aquela nota de $1, colocou ali naquele cesto e colheram as ofertas. E o pastor então no final disse: olha, nós vamos dizer quanto que foi a nossa oferta. E quando ele veio dizer, ele disse: olha, um fato interessante, entre as ofertas recolhidas veio uma nota de $1. Mas nós não vamos mandar esta nota de $1 lá para o Nordeste, nós vamos trocá-la aqui nesta noite. E ele disse a cotação do dólar, né, tantos cruzeiros na época, mas alguém do auditório disse: olha, eu troco essa nota por, vamos trazer para os dias de hoje em reais, né? Ele disse: eu troco essa nota por R$50. E o outro disse: olha, pode dar os seus R$50 e eu dou mais R$100. E assim fizeram como que um leilão pela nota, e todas aquelas pessoas que ofertaram pela nota de $1, elas deram aquela quantia.
$1, uma sementinha, uma obediência gerou uma oferta tão grande e foi levada para o Nordeste. Muitas vezes você pensa que o que você tem é tão pouco, mas dê para Deus, para a obra do Senhor, dê para o necessitado que te pede. A Bíblia diz: não volte as costas para o que te pede emprestado. Nós vimos que Deus nos deu o exemplo, Ele nos amou, Ele nos deu o melhor que Ele tinha. O que havia de mais precioso em todo o reino celestial não eram os anjos, não eram as ruas de ouro da cidade santa da Nova Jerusalém, mas o de mais precioso que havia, o próprio Filho de Deus. E Deus nos deu o seu Filho, Deus nos deu o seu melhor. Muitas vezes a gente deixa o melhor para a gente e a gente dá aquilo que é o pior, aquilo que... Há pessoas que às vezes vão dar e elas separam uma roupa, um sapato que está tão ruim, tão estragado, que até é uma ofensa para a pessoa que vai receber. Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos semear dando e dando o nosso melhor. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Você sabia disso? Como alguém disse que a gente vai com a nossa pazinha no nosso celeirinho e colocamos no celeirão de Deus. Porque nós já vimos que quando atendemos ao pobre, quando ajudamos a alguém, nós estamos dando a Deus. Nós estamos colocando no celeiro de Deus, no celeirão de Deus. Então Deus, com a sua pazona do seu celeirão, transborda o nosso celeirinho. Isto é verdade. Eu estava contando no bloco anterior sobre aquela experiência do dólar naquela reunião, mas naquela mesma ocasião houve uma experiência um pouco diferente. Um irmão, também naquela reunião, ele sentiu quando foi feito o apelo para se dar a oferta, a esposa dele estava junto com ele naquela reunião e ela estava grávida. E ele olhou na carteira e ele tinha só o dinheirinho para voltar para casa, do ônibus para voltar para casa, e ela estava se alimentando de 2 em 2 horas. Então ele pensou: eu vou deixar esse dinheiro aqui para comprar pelo menos uma pipoca para minha esposa. E outro dia eu dou a oferta, eu vou ter outras oportunidades para dar a oferta. E ele não deu. E o que aconteceu? Ele estava ali com o dinheiro do ônibus e quando saiu lá fora, no intervalo da reunião, ele comprou a pipoca para a esposa, aquele saco de pipoca bem grande, mas quando ele foi dar a pipoca para ela, nesse gesto de estender-lhe a mão, alguém veio correndo e esbarrou. E já viram o que aconteceu, né? O saco de pipoca com as pipocas derramadas pelo chão. Ele segurou dizendo: eu não vou dar para Deus não. E ele perdeu o que ele tinha. Muitas vezes, por causa da avareza, o egoísmo, um tolo egoísmo, você perde a oportunidade de semear e de ver a provisão de Deus na sua vida. Aprenda que há muita alegria em dar. Aprenda que tudo aquilo que nós damos são sementes. Sementes que têm vida dentro de si mesmas. Sementes que irão produzir dezenas, centenas, milhares de frutos. Sementes que se tornam crédito para a vida eterna. A Bíblia nos diz que o semeador guarda, ele está acumulando tesouros para a vida eterna. Por isso é que Jesus diz que há muitos que são ricos para com os homens, mas não são ricos para com Deus. Aprenda a dar. Sinta em sua vida a alegria de dar. Esta alegria genuína que o Senhor tem para as nossas vidas. Esta alegria em abrir a mão, em estender a mão. E não se esqueça que as oportunidades passam. Nós temos uma oportunidade hoje. Agora, se a gente deixa passar, talvez as coisas serão diferentes, mas o que você poderia ter feito, você não pode voltar atrás. Amém? Que você possa usar esta bênção de Deus maravilhosa em sua vida. Nunca pense que você não tem nada. Um sorriso, uma palavra,
um abraço, um versículo que você dá para alguém, um folheto, um telefonema, uma carta. Dê sempre. Sinta em sua vida a alegria de dar.